Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento, cinética química. Fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Concentração, estado de agregação, pressão e catalisador. E o detalhamento, catalisadores, conceito e aplicações. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. E já sabemos que existem reações que são muito lentas, reações que são moderadas e reações que são rápidas. Quando algumas reações são muito rápidas, a gente verifica alguns fatores que podem influenciar aí a velocidade da reação, tanto também quando elas são muito lentas. Então, fatores como a temperatura, como a pressão, superfície de contato, vão influenciar a velocidade de uma reação. Mas, às vezes, na indústria ou mesmo no nosso dia a dia, a gente precisa de alguma coisa para acelerar uma reação que é muito lenta, por exemplo. Então, na indústria, geralmente costuma-se usar substâncias que aceleram a reação, quando não é possível fazer a aceleração da reação com a temperatura, ou com a pressão, ou com a superfície de contato, ou com a concentração. Então, é necessário usar algo para poder acelerar a reação. Então, esse algo, na verdade, é o que nós vamos estudar aqui, que são os catalisadores. Então, vamos ver o conceito de catalisadores. Os catalisadores são substâncias capazes de acelerar determinadas reações sem sofrer alterações. Muita atenção aí. Então, os catalisadores, eles vão acelerar a reação, qualquer reação, só que essas reações, elas não vão sofrer alterações, ou seja, esses catalisadores, eles não são consumidos, mas eles são integralmente recuperados no final do processo, tanto em massa quanto em composição. Então, os catalisadores são essas substâncias aí que aceleram a reação. Mas como que agem os catalisadores? A ação do catalisador é abaixar a energia de ativação, possibilitando, desse jeito, então, um novo caminho para a reação. E o abaixamento da energia de ativação é que determina o aumento da velocidade da reação. E no final do processo, o catalisador é devolvido intacto, ou seja, sem passar por nenhuma modificação. Então, quando nós estamos querendo acelerar uma reação, por exemplo, trabalhar numa indústria que uma reação, por exemplo, de polimerização, por exemplo, transformar aí o plástico. Se for muito lenta, né, a indústria às vezes não tem tanto tempo para esperar que ocorra todo o processo da reação. Então, o que é necessário? Inserir um catalisador. Aí, como que o catalisador vai fazer? Ele vai diminuir a energia de ativação, fornecendo aí um novo caminho, vai baixar essa energia de ativação, consequentemente, a reação vai se tornar mais rápida. Então, essa é a função do catalisador. No final da reação, o catalisador ele é recuperado. Ou seja, ele está ali apenas para diminuir a energia de ativação. Ele não participa da reação, ele não altera ali o resultado, o produto, né? Então, ele não vai alterar, ele vai apenas acelerar. Como? Diminuindo a energia de ativação. Vamos ver melhor isso aqui num gráfico. Observem aqui. Uma reação sem catalisador, toda reação vai ser assim. De um lado tem o reagente e do outro lado tem um produto. A reação está se processando nesse sentido aqui, ó, o caminho da reação. Então, reagentes e produtos. Mas para chegar do reagente até o produto, é necessário ter uma energia mínima, e essa energia mínima é a energia de ativação. Está aqui, energia de ativação, que é a energia mínima para se processar uma reação. Somente quando chega aqui no complexo ativado que vai fazer o caminho da reação até chegar no produto. Correto? Então, essa é uma reação sem catalisador.
Então, vai demorar todo esse tempo aqui, ó, até chegar na energia de ativação, vai demorar todo esse tempo aqui. Mas aí, quando a gente coloca um catalisador, o que que ele vai fazer? Ele vai diminuir essa energia de ativação. Ó. Esse caminho aqui vai ser menor, vai ser mais curto. Então, a energia de ativação aqui diminuiu, consequentemente, a reação ela se tornou mais rápida. Observem, os reagentes são os mesmos e os produtos são os mesmos. O que que aconteceu? Ocorreu apenas o abaixamento aqui da energia de ativação. Se diminuiu a energia de ativação, a reação se torna mais rápida. É como se, por exemplo, fazendo uma analogia simples, é como se você tivesse 2 caminhos para sair da sua casa até a sua escola, e aí você vê nesses 2 caminhos 2 ladeiras. Qual é que você vai preferir para ir para a escola? Aquela ladeira que é menor, você vai chegar mais rápido. Então, o catalisador, ele nunca vai mudar a variação de entalpia de uma reação, ou seja, a quantidade total de calor que vai ser liberado, ou quantidade de calor que vai ser absorvida. Nunca vai diminuir, nunca vai alterar esse ΔH. Sempre vai ser o mesmo. Observe, ó, não alterou aqui o ΔH, permaneceu a mesma coisa. Nesse caso aqui, é uma reação exotérmica, então a quantidade de calor liberada é sempre a mesma. Ele vai agir tanto numa reação direta como na reação inversa, ou seja, do reagente para o produto ou fazer o caminho contrário, do produto para o reagente. Ele não também altera o rendimento da reação, ou seja, a quantidade de produto formado, sempre vai ser o mesmo. Ele apenas permite obter os produtos mais rapidamente. Então, é isso que acontece quando se tem um catalisador. Ele não vai alterar a quantidade de calor liberado no sistema, a quantidade de calor absorvido. Não vai alterar aí. Não vai alterar o produto, nem os reagentes. Os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos. O que vai acontecer? A única coisa que ele vai alterar é aí a energia de ativação. O complexo ativado é o mesmo. Lembrando, o que é o complexo ativado? É aquela substância intermediária entre reagente e produto. Né? Aquele momento em que as ligações dos reagentes estão começando a quebrar e as ligações dos produtos estão começando a serem formadas. O complexo ativado é o mesmo, mas a energia de ativação é que vai baixar. Como baixa, consequentemente, a reação vai ser mais rápida. Ao invés de você fazer uma energia de ativação lá em cima, agora a energia de ativação vai ser menor. E aí vai chegar no produto. Então, essa é a função do catalisador. Diminuir a energia de ativação, consequentemente, a reação vai se processar de uma maneira mais rápida. Essa é a função. Trago para vocês aqui uma analogia. É como se a gente estivesse passeando de carro, aí temos aí um caminho A até chegar ao caminho B. Certo? E você tem dois caminhos, a gente pode comparar esse efeito do catalisador assim, né? Existem 2 estradas, uma estrada pela montanha e a outra pela região mais plana. Então, nesse caso aqui da nossa imagem, a alternativa que nos permite chegar de uma maneira mais rápida ali a situação B, né, o local B, é mais fácil aí pelo caminho direto, uma viagem mais rápida. Os 2 caminhos vão chegar lá no mesmo local que eu estou querendo, sair de A até B. Mas é claro que o caminho reto aí vai ser um caminho mais rápido. Então, é isso que faz o catalisador. Vai chegar lá de qualquer jeito, né? Você vai chegar lá no produto. Só que o caminho vai ser mais rápido. Por quê? Porque vai diminuir a energia de ativação. Certo? Espero que todo mundo tenha compreendido aqui o que realmente é o catalisador e qual é a função do catalisador. E aí, com as reações que têm catalisador, são chamadas de catálise. Então, vamos compreender aqui o conceito de catálise. Catálise é a denominação dada à reação que ocorre na presença de um catalisador. É isso que é catálise. Então, o sistema formado pelo catalisador e os reagentes determinam como a catálise vai ocorrer, sendo que ela pode ocorrer de 2 formas. Quais são essas formas? Uma vai ser a catálise homogênea e a outra vai ser a catálise heterogênea. Então, vamos conhecer aqui o que é uma catálise homogênea.
Observem aqui, a catálise homogênea é aquela reação em que os reagentes, observem, e o catalisador formam um sistema monofásico, ou seja, permanecem todos na mesma fase. Vamos entender. Temos aqui o dióxido de enxofre, está no estado gasoso. Temos o gás oxigênio, estado gasoso, formando o trióxido de enxofre, estado gasoso. E esse que está aqui, ó, é o catalisador. Tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto. Esse daqui é o catalisador, é ele que vai diminuir a energia de ativação. E esse catalisador é o monóxido de nitrogênio, também está no estado gasoso. Então, a gente pode observar aqui que todos estão no estado gasoso. Tanto os reagentes quanto os produtos, no caso o produto e o catalisador. Então, isso é caracterizado como sendo uma catálise homogênea, porque todos estão aí na mesma fase, nesse caso aí, no mesmo estado de agregação, todos são gasosos. Isso que é uma catálise homogênea, certo? E aí, por exemplo, nesse caso aí dessa catálise homogênea, dessa reação aqui, ela é uma das etapas da fabricação do ácido sulfúrico, em que, nesse caso, ocorre a combustão do dióxido de enxofre, né, com a formação do trióxido de enxofre. Isso é uma reação, por exemplo, na indústria, para produzir aí o ácido sulfúrico. Agora, a catálise heterogênea. A catálise heterogênea é aquela em que os reagentes estão em uma fase e o catalisador está em outra fase, formando aí um sistema polifásico, ou seja, um sistema heterogêneo. Observem aqui, o dióxido de enxofre na forma gasosa, o gás oxigênio, claro, na forma gasosa, o trióxido de enxofre na forma gasosa. Tudo que está antes da seta aqui é reagente, tudo que está depois da seta é produto. E esse aqui é o catalisador. O que fica aqui em cima dessa setinha é o catalisador. Só que aí esse catalisador é a platina. E a platina, ela está no estado sólido. Então, nesse caso aí, são duas fases. É isso que caracteriza a catálise heterogênea. Então, ela geralmente ocorre quando uma substância sólida catalisa uma reação entre gases ou uma reação entre líquidos. Nesse caso aqui, uma reação entre gases. Então, para acelerar essas reações, são usados metais como catalisadores. E nesse caso aqui, é a platina. E a platina ela está no estado sólido. Por isso que é uma catálise heterogênea. Aqui, estado gasoso, em compensação, a platina está no estado sólido. Por isso que ela é chamada de catálise heterogênea, certo? Então, são esses dois tipos de reações, chamadas de catálise, que caracterizam uma reação com catalisador. E aí eu trago um exemplo aqui também de uma reação, né, que ocorre com catalisador. Essa reação aqui é da água oxigenada, que é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, por isso que é H2O2. E aí ela sofre uma decomposição, a água oxigenada sofre uma decomposição bem lenta em condições ambientes, formando aí o gás oxigênio e a água, conforme aqui essa reação, correto? Quando ela está sofre essa decomposição bem lenta nas condições ambientes. Mas essa reação ela é acelerada quando a água oxigenada é colocada, por exemplo, sobre algum machucado. Então, quando a criança cai, rala o joelho, rala o cotovelo, você vai lá e coloca água oxigenada e faz aquela espuma, né? Então, a gente pode observar essa reação pela formação dessas bolhas. Então, quando a gente coloca aí água oxigenada em cima do ferimento, a gente vê a formação intensa do gás oxigênio. E aí, o que aconteceu? Aumentou a velocidade dessa reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? Ou seja, é um catalisador biológico, que é chamado de biocatalisador, que é uma enzima
presente, uma enzima que ela está presente no sangue, que é denominada de catalase. Então, por isso que quando a gente coloca a água oxigenada aí sobre o ferimento, a gente observa aí essa formação de bolhas, né? Então, por quê? Por causa dessa enzima que está presente no sangue. Ela acelerou a reação. Iria ocorrer a decomposição do peróxido de hidrogênio? Sim, mas ocorre de uma maneira mais lenta. Então, quando a gente coloca aí sobre o ferimento, essa enzima que tem no sangue vai acelerar a decomposição, por isso que tem essa formação de bolhas. Então, ou seja, as enzimas, elas são catalisadores biológicos, ou seja, aceleram as reações bioquímicas que ocorrem dentro do nosso organismo, de modo sempre a manter um bom funcionamento das nossas atividades biológicas. Então, como, por exemplo, uma função das enzimas, se a gente fosse, na hora que a gente está se alimentando, né, a digestão seria muito mais lenta se a gente não tivesse as enzimas aí da digestão. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas, elas têm problemas aí, intolerância à lactose. Por quê? Porque elas não conseguem aí ingerir direito o leite, né, os derivados do leite, justamente porque elas não possuem essa enzima catalase, que é a responsável pela digestão dessa molécula, né? Então, por isso que as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, aceleram a velocidade da reação. Aí a gente consegue observar aqui no ferimento com essa substância aqui, que é o peróxido de hidrogênio, ou então na própria digestão. Às vezes, quando você não tem certas enzimas, você sente aquele estufamento após você comer, ou então as pessoas que têm problema de consumir o leite e seus derivados, intolerância à lactose, porque não tem essa enzima no organismo, certo? Então, esse daqui é o que a gente traz como exemplo aqui dos catalisadores, né? Catálise homogênea, catálise heterogênea e as enzimas como catalisadores biológicos. E agora vocês vão assistir a um vídeo bem legalzinho sobre aí a formação da margarina, porque a gente consegue ver aí a ação dos catalisadores. Vamos assistir. A margarina foi criada na França em 1869 por um químico chamado Hippolyte Méger-Morier. Na época, o imperador Napoleão III lançou um desafio para os cientistas: desenvolver um substituto barato para a manteiga, pois a manteiga era cara e escassa, e o exército e a população precisavam de uma alternativa acessível. Méger-Morier criou um produto à base de gordura animal, sebo bovino, misturado com leite e água, e chamou-o de margarina, inspirado na palavra grega margarites, que significa pérola, devido à sua aparência branca e brilhante. A obtenção industrial da margarina ocorre por meio de reações de hidrogenação, adição de hidrogênio, H2, em moléculas de óleos vegetais. Pensando nessa composição da margarina, talvez fiquemos até com um pouco de receio de comê-la, mas hoje o processo industrial de produção da margarina é bem diferente. Com o tempo, a receita da margarina mudou. No início do século XX, passou a ser produzida com óleos vegetais em vez de gordura animal. No século XX, técnicas de hidrogenação de óleos vegetais permitiram que a margarina se tornasse mais estável e cremosa. São feitas reações de hidrogenação, adição de hidrogênio com óleos vegetais. Esses óleos, éster de ácido graxo com propano 1,2,3-triol, são líquidos em razão da presença de muitas insaturações em suas longas cadeias carbônicas. Porém, com a reação de hidrogenação catalítica, essas ligações duplas são quebradas e transformadas em ligações simples. Isso causa a transformação do óleo em gordura semissólida, isto é, com a consistência mais pastosa, como a da margarina. Quase todas as margarinas consumidas no mundo são obtidas por meio dessas reações de hidrogenação. É por isso que as margarinas são conhecidas como gorduras hidrogenadas. Hoje, muitas margarinas contêm óleos vegetais insaturados, vitaminas e menos gorduras trans, tornando-se uma alternativa mais saudável à manteiga. Muito bem. Então, esse daqui é um exemplo, né, da ação de catalisadores. Que são os catalisadores? São substâncias que aceleram uma reação. E como que essas substâncias aceleram uma reação?
diminuindo a energia de ativação. Em nenhum momento vai ocorrer mudança no produto. Os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos, o complexo ativado ali é o mesmo. Os catalisadores vão apenas diminuir a energia de ativação, consequentemente a reação será mais rápida. Aí, ao contrário dos catalisadores, existem substâncias que desaceleram aí a reação. Às vezes, uma reação que é muito rápida, a gente precisa desacelerar. Então, principalmente nas indústrias de várias substâncias, né, para obter vários produtos. Então, ao invés de querer uma reação mais rápida, vamos ter aí uma reação mais lenta, diminuir a velocidade da reação, através de substâncias que são contrárias aos catalisadores. Os catalisadores aceleram uma reação. E aí, quais são as substâncias que desaceleram uma reação? São os inibidores. Então, vamos ver qual é o conceito dos inibidores. Os inibidores de catalisador, eles realizam um processo contrário. Eles aumentam a energia de ativação da reação, tornando mais difícil a sua realização. Por isso, ela ocorre mais lentamente. Então, os inibidores é um processo inverso aí dos catalisadores. O que o catalisador faz? O catalisador ele diminui a energia de ativação e as reações se tornam mais rápidas. E os inibidores, eles vão aumentar a energia de ativação. Consequentemente, a reação será mais lenta, porque vai ser necessário levar mais tempo para a formação do complexo ativado, consequentemente, mais tempo para chegar no produto. Então, eu trago para vocês aqui uns exemplos de inibidores. Exemplos de inibidores que são muito importantes nas indústrias são os parabenos. Os parabenos, eles são conservantes, né, que são colocados aí em alguns produtos para que não ocorra a decomposição muito rápida de alguns produtos no nosso dia a dia. É por isso que existem aí os prazos de validade. Produto X, prazo de validade 1 ano, 2 anos, 6 meses. Por quê? Porque é necessário inserir substâncias para diminuir o tempo de decomposição, então vai diminuir aí a reação. E como é que ocorre essa diminuição? Aumentando a energia de ativação. Se aumentamos a energia de ativação, o caminho será mais longo, consequentemente será mais lento. Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação. Então, esses aqui são os exemplos de parabenos, né, que são substâncias orgânicas, substâncias à base de fenol, metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. A gente observa que eles são substâncias que são bem semelhantes aqui pela presença do grupo OH e esse anel aromático que são compostos orgânicos. Então, essas substâncias, os parabenos, são inibidores. Vocês já devem ter visto aí esses parabenos em embalagens, por exemplo, de shampoo, de cosméticos. Então, nós temos alguns exemplos. Onde que a gente pode encontrar os parabenos? Nos cosméticos. Quais são esses cosméticos? São dos primeiros. Aqui eu trago para vocês uma lista de cosméticos que a gente consegue identificar. Cremes, pomadas, loções, ungüentos, né, maquiagem, máscaras faciais e capilares, né, aquelas máscaras que a gente coloca no rosto, passar no cabelo, né, batons, bronzeadores, demaquilantes, rímel, sombras. Todos esses produtos têm parabenos, que são os conservantes, que vão impedir com que esses produtos tenham um tempo de vida vão impedir que a decomposição ocorra mais rápido, então a gente consegue comprar e levar mais tempo aí para ocorrer a decomposição, para ocorrer aí a degradação dessas substâncias, certo? Outros exemplos também, onde que a gente consegue encontrar os parabenos? Nos fármacos, ou seja, nos medicamentos. Por isso que tem lá o prazo de validade. Se atentem aos prazos de validade. Por quê? Porque tem os conservantes para impedir que eles estraguem mais rápido. Então, nunca tomar, principalmente medicamento, fora do prazo de validade.
Onde tem os parabenos? Nos cremes, nas pomadas, aí nas loções também, na aplicação tópica, subcutânea, na pele, ocular, auricular. Também tem em alguns xaropes, né? Xaropes para tosse. E alguns fármacos endovenosos, que são aqueles que a gente aplica aqui na veia. Então, a gente consegue também encontrar os parabenos. Outros exemplos que a gente consegue encontrar os parabenos em produtos de higiene, diversos produtos de higiene, como, por exemplo, trago aqui para vocês os produtos de higiene. Observem aqui a lista dos produtos de higiene, ó, shampoos, né, condicionadores, gel de banho, sabonetes líquidos, pastas de dente, desodorantes, antiperspirantes, né? Todos esses produtos, eles têm parabenos. Por quê? O que são os parabenos? São substâncias que fazem com que diminua a velocidade de decomposição. São os inibidores. Então, é por isso que tem os prazos de validade aí também nesses produtos. Porque é shampoo, eu vou usar fora do prazo de validade. Se atentem ao prazo de validade por isso que é colocado essas substâncias, esses inibidores, para impedir que ocorra aí a produção também de fungos, de bactérias, de substâncias que vão degradar esses produtos, certo? Podemos encontrar também nos alimentos, que são os conservantes. Onde é que a gente encontra? Principalmente quais alimentos? Nas compotas, nas geleias, nos cremes de pastelarias, picles, vegetais, processados, doces, nas gomas, né? Crianças adoram essas gomas, né? Gelatinas, pudins, refrigerantes, ketchup, peixes e carnes que são enlatadas e cereais. Então, tudo isso a gente consegue encontrar esses parabenos. Então, aqui também é muito importante a gente se atentar aos prazos de validade, porque se tem conservante, é porque já foi tudo calculado de acordo com a cinética química, com os estudos da cinética química, para que seja necessário colocar essas substâncias aí para fazer com que esses produtos eles tenham um tempo de vida útil bem mais longo. Porque se não tiverem esses produtos, esses conservantes, essas substâncias aqui, esses produtos, eles vão se degradar muito mais rápido, vão estragar mais rápido, e aí a gente precisa ficar comprando mais e mais, consumindo aí mais e mais. Né? Então, muito cuidado aí com os prazos de validade. Então, o que nós tivemos aqui nessa nossa aula? Nós falamos sobre aqui os catalisadores e os inibidores, que são muito importantes aqui para a cinética química. Por quê? Porque os catalisadores, eles aceleram a velocidade de uma reação, que são substâncias em que são inseridas para acelerar a velocidade de uma reação, mas em nenhum momento vão alterar os reagentes, os produtos ou o complexo ativado. E os inibidores são substâncias que são inverso dos catalisadores. O que os inibidores fazem? Essas substâncias vão aí aumentar a energia de ativação para desacelerar a velocidade da reação, para que os produtos não se estraguem de uma maneira mais rápida. Então, quando a gente olha os prazos de validade, por exemplo, de refrigerante, é diferente de um enlatado, é diferente de um shampoo, é diferente de um batom, de produtos de beleza, de maquiagem. Tudo isso foi calculado de acordo com os estudos da cinética química, catalisadores e inibidores. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui esse nosso conteúdo. Agradeço muito a atenção de todos vocês e até a próxima aula.